Desde o princípio, eu não vou pregar, eu vim trazer uma palavra de aconselhamento. Desde o princípio Deus tem trabalhado assim. Quando Deus tem um projeto, a primeira coisa que Ele faz é levantar um exército. Ele levanta um exército, Ele põe para a guerra, Ele guerreia junto e Ele dá vitória aos seus. Assim aconteceu quando Israel estava sendo humilhado pelos midianitas. Deus chamou Gideão. Gideão se apresenta com 32 mil soldados. Deus disse ele mais, ficaram 10 mil. E do 10 mil Deus selecionou 300. Vai pegando a visão. 300. Só 300 foram selecionados. Hoje está acontecendo a mesma coisa. Deus tem um grande projeto para esse Brasil, para esse estado, para esta igreja. Então Deus fez a mesma coisa. Ele chamou seu servo Flamarion, que convocou pessoas de todo o Brasil. Todo o Brasil teve conhecimento, está tendo desse congresso. E aí começaram a listar pessoas. No final, aqui tem pessoas. Você olhou, e você pensava que determinadas pessoas estariam aqui e elas não estão. Pessoas que você nem conhece, elas estão aqui. Você está aqui. Eu quero te dizer e lançar a primeira ativação para você entender o propósito de Deus. Por que você está aqui? Você está aqui porque o homem convoca, mas a seleção quem faz é Deus. Você foi escolhido por Deus. O homem convoca, mas é Deus que seleciona para dar vitória através de cada um de nós. Não importa quem você é, de onde você veio, como você aqui chegou. Você pode até ter chegado aqui igual aqueles 400 homens que se juntaram a Davi na caverna de Adulão. Você pode até ter chegado aqui endividado, espírito esgotado, fracassado, derrotado, não importa. Deus te trouxe aqui para te treinar, te preparar, te habilitar, e você vai sair depois desse congresso produzindo por 1000 homens. Assim como ele fez com os 300 de Gideão. Receba. Ele vai te dar habilidade de 1000 homens, força de 1000 homens, inteligência de 1000 homens, capacidade de 1000 homens. E o menor vai sair produzindo por 1000 homens pelo poder do nome de Jesus. Você foi escolhido, você foi selecionado por Deus, e você tem autonomia para nesse momento ficar de pé, se colocar de pé e dizer: Satanás, essa você perdeu, você deveria ter me destruído quando você pôde, agora Satanás, você não pode mais, porque eu estou no labaredas de fogo, me preparando para esvaziar o inferno e povoar os céus, para a honra e glória do Todo-Poderoso. Amados, eu quero conversar com vocês sobre o projeto de vida 2020. Muitas vezes nós estamos na mesma igreja, ouvindo a mesma palavra, servindo ao mesmo Deus, tendo o mesmo pastor. E por que que uns crescem e outros não crescem? Milhares de pessoas do Brasil e do mundo inteiro, ouça, estão se preparando para o projeto de vida 2020, de todas as denominações. Nós somos privilegiados porque estamos aqui aos pés de grandes homens de Deus nesse congresso,
Ministros Labareda de Fogo, nos treinando, nos preparando para aquilo que Deus tem para as nossas vidas em 2020. Mas eu quero que você entenda algo, nesse diálogo. Porque isso aqui antes era um sonho, talvez você está aqui, é um sonho. Eu quero começar te dizendo, o homem sonha e Deus realiza. O homem sonha, mas Deus é quem realiza. E eu quero te dizer algo, e guarda no teu coração. Tem muita gente que não sabe quem ela é. Quanto mais você souber quem você é, mais fácil fica de Deus te abençoar. Você precisa saber quem você é e a posição que você ocupa. Em todos os segmentos da sociedade, eu falo agora como empresário. Quando você tem 2 funcionários amigos, um cresce ou assume uma posição elevada, ele arruma inimigos. Daquele que perdeu a posição ou daquele que cresceu com ele e não aceita a promoção. Eu vejo isso na minha empresa, hein? Isso até no meio dos pastores. Seus amigos, alguns te aplaudem, outros que é o seu mal, tem inveja, porque não aceita. Quer que houve um flamarion, que eu continuo no mesmo lugar? Automaticamente você adquire inimigos. Preste atenção. Porque tem 3 coisas que você precisa saber, e tem gente que não tem interesse. 3 coisas: quem você é, a posição que você ocupa e o inimigo que você tem. Quem você é? Qual a posição que você ocupa? Tem gente que não sabe. Qual o inimigo que você tem? O principal inimigo. Porque quando você ocupa a posição de alguém, você atrai inimigos. O diabo, Satanás, tem raiva de nós por vários motivos. E um deles está em Isaías 14:14, quando ele um dia disse assim: subirei e serei semelhante ao Altíssimo, a Deus. Satanás disse: eu vou subir e vou ser igual a Deus. Sabe o que Deus disse? Fez uma reunião com a Trindade: vamos nos reunir aqui. Aí lá Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, aquilo que o diabo queria, Deus nos deu de graça. Satanás disse assim: eu quero ser igual a Deus. Aí Deus disse assim: a você não, Satanás. Eu vou criar os meus filhos, a minha igreja, a minha imagem e a minha semelhança. Portanto, você é a imagem e a semelhança de Deus. Você é filho de Deus. Essa é a sua posição. Quero pedir que a partir de hoje, você sonhe, faça os teus projetos. Pode sonhar, mas faça os teus projetos com a mente de homem nobre, homem cabeça. Porque o homem nobre, o homem cabeça, ele pensa grande, ele pensa alto. Receba essa. Nunca faça os teus projetos de acordo com a tua realidade. Faça de acordo com a realidade de Deus. Porque você é filho e o pai realiza o sonho dos filhos. Mais um pouquinho. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que te dá uma bicicleta, Ele te dá um SW4. O mesmo Deus que te dá uma igreja de 100 membros, Ele te dá uma igreja de 1000 membros. O mesmo Deus que te dá um salário mínimo, Ele pode te tornar empresário. Pensa, sonhe,
Peça com mente de homem nobre, homem cabeça. Preste atenção, vocês trazem os projetos de vida, coloca aqui no altar. Ele pega, coloca em várias malas. E pastores do Brasil inteiro embarcam em vários aeroportos do Brasil inteiro, rumo a Guarulhos. Chega lá em Guarulhos, nós embarcamos no mesmo voo, passamos 10 horas voando sobre o oceano. Aí vamos para a conexão, e aí fazemos a conexão, decolamos e passamos 4 horas a 5 voando sobre o deserto. E conforme o destino, Cairo ou Tel Aviv. E aí ali nós descemos e começa a nossa peregrinação. Se é pelo Cairo, nós começamos ali pelo deserto do Sinai, Mar Vermelho, Monte Sinai. Aí nós vamos para o Mar da Galileia, Rio Jordão, Fonte de Gideão, Fonte de Eliseu, Monte das Lamentações, Monte das Bem-aventuranças, Monte das Oliveiras, Monte Carmelo, Monte Moriá, Caverna de Adulão, Maquipela, Jardim de Getsêmani, Jardim da Ressurreição, Muro das Lamentações. Ou seja, nós fazemos tudo certinho, pastor. Nós oramos, jejuamos, consagramos, fazemos a peregrinação, tudo certinho. Mas eu tenho uma notícia para você. O pior é que 70% desses projetos não se tornam realidade presentes. Sabe por que 70% dos sonhos não são realizados? Apocalipse 13:8. E eu pego um trecho que diz: o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Olhe para cá. Por que que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação? Algumas versões diz desde a fundação, mas eu quero dizer, morreu antes de Deus criar tudo. Apocalipse 13:8. Escute, Deus tinha um projeto de criar céus, terra, mar, sol, lua, estrelas, oceanos, florestas, rios, tudo que há nos céus, na terra e debaixo das águas. E Deus, sabendo que o diabo entra no projeto dos homens, Deus disse que assim, eu preciso proteger, eu preciso blindar, eu preciso guardar o meu projeto de criar céus, terra e mar. Por isso que o Cordeiro de Jesus Cristo foi morto. Desde o início, Deus fez isso, sacrificou o Filho. Deus pegou e disse: aqui está blindado, aqui está protegido, aqui está guardado o meu sonho. Ei, o diabo, ele fez tudo para impedir o projeto. Deus não iniciou o projeto sem antes blindar, sem antes proteger, sem antes cercar. Por que que muitos não realizam? Porque eles começam um projeto e não blinda, não protege, não guarda, não cerca. Aí depois vira um pesadelo, porque nada acontece. Meu filho está com muito carinho. Deus não iniciou o projeto sem antes proteger, blindá-lo. Ou seja, quando nós começamos um projeto e alicerçamos com sacrifício, o diabo quebra a cara. Ele tentou atrapalhar, avacalhar o projeto de Deus, mas ele quebrou a cara. Quando nós começamos um projeto de vida, que nós sacrificamos, ele quebra a cara. Deixa eu te dar um conselho. Nós estamos em guerra. Em uma guerra não dá empate. Em uma guerra alguém perde a guerra. Num jogo de futebol dá empate, mas numa guerra não. Deixa eu te dar um conselho. Quando você inicia um projeto e você blinda, o diabo quebra a cara. Quando você inicia um projeto e não blinda, você quebra a cara. Por isso que muitos já quebraram a cara. Eu não tenho dificuldade, eu já sei o caminho. Quebrou, quebrou. O que sobrou? Um carro, vende e dá de oferta, que vem tudo de volta.
Construí 2 igrejas, eu contei a história resumindo, eu dei as igrejas para os pastores. Alguém disse, tu é doido? Como é que se constrói umas igrejas dessa? E você dá de graça para as pessoas? Eu disse, eu dei a igreja, mas a unção de construir está comigo. Quando você tem a unção de blindar, de sacrificar, aconteça o que acontecer, vai dar certo em nome de Jesus. Eu quero te dar um conselho, nunca comece um projeto, nem o teu projeto de vida, nem na tua vida profissional, nem sentimental, sem antes blindar, proteger, cercar, guardar, sem antes vir no altar, antes, e dizer, Senhor, aqui está a minha oferta de sacrifício, esta oferta é para que o Senhor venha blindar, proteger, e guardar os meus sonhos. Pode correr para o abraço, porque Satanás vai quebrar a cara, ele vai tentar, mas ele vai quebrar a cara. Eu quero profetizar sobre a tua vida que em 2020 você vai sacrificar e você vai viver um novo tempo, uma nova história e uma nova vida, vida em abundância, vida na unção de Jeová Jireh, na unção e visão, porque receba esta, unção sem visão é ilusão. Você tem que ter a visão, a unção, mas tem que ter a unção e a visão. Unção sem visão é ilusão. Você tem que ter a visão. Se eu não proteger, vai dar errado. Depois do projeto de vida, as tuas asas estarão prontas para você voar. E vai ter muita gente que quando vê você voando, não vai entender, porque quem caminha, não entende quem voa. Deixa eu repetir, tem muita gente que não vai entender, porque quem caminha, não entende quem voa. Sabe por quê? Porque quem caminha, fala o idioma da terra, quem voa, fala o idioma do céu. Quem caminha, tropeça e cai, quem voa, nem tropeça nem cai. Quem caminha, ouve a voz de baixo. Quem voa, ouve a voz de cima. Quem caminha, fala de dezenas. Quem voa, fala de milhares. Quem caminha, vê as coisas superficiais. Quem voa, vê o céu de cima para baixo. Portanto, muita gente não vai te entender.